Já aconteceu com você de se apaixonar por alguém que você não conhece? Às vezes você viu por aí na rua, viu numa fila do mercado, em qualquer lugar, e você sabe que você nunca vai ter contato com aquela pessoa, mas pegou no coração? A nossa história de hoje fala sobre uma das bandas mais importantes dos anos 90 e uma dessas paixões tão grandes que levou um dos membros da banda a sair. Eu tô falando da música Space Divest, do Dream Theater, Dream Theater, Dream Theater, DT, você escolhe. Antes de falar sobre Space Divest e uma das histórias mais curiosas do Dream Theater, é importante a gente saber quem escreveu essa música e por que escreveu. A nossa história começa com o Kevin Moore, que na adolescência conhecia o guitarrista John Petrucci, que formou uma banda chamada Majesty com os seus amigos de faculdade John Young, Mike Portnoy, e também convidou o Kevin Moore para tocar teclado com eles. O Majesty se uniu com o vocalista Charlie Dominici e depois a banda mudou de nome e aí sim veio o Dream Theater. Nessa formação eles lançaram o disco When Dream and Day Unite, que muitos fãs têm preconceito, mas é um disco excelente, eu recomendo muito que você ouça. Fato é que com o lançamento do segundo disco e a entrada do vocalista James Labrie, aí sim a banda começou a andar e eles começaram a fazer algum sucesso internacional com o excelente disco Images and Words. Se você assistiu shows dessa época, é possível ver o Kevin Moore ali bem na dele, um excelente músico, mas ele parecia uma pessoa muito contemplativa, sempre um pouco tímido talvez, muito na dele. A turnê do Images and Words ia super bem, eles chegaram a fazer shows em diversos países, tocaram no Japão, tocaram em tudo que é lugar. E aí, obviamente, veio a pressão por um novo disco, né? A necessidade de um novo disco. E aí começaram as gravações do Awake. É aqui que a nossa história começa de fato. Porque a banda comenta que com o Images and Words, o trabalho deles foi apresentado para o mundo todo, mas com essa coisa do Awake, desse terceiro disco, tinha muito essa ideia de que, poxa, agora as pessoas esperam algo da gente, que até então conheciam um trabalho e era aquilo, mas assim, a pressão por esse segundo disco, entre aspas, né, nessa formação que se consolidou, acabou afetando um pouquinho ali, né? Tanto é que se você olhar a capa desse disco, ela não é terminada. É uma montagem um pouco esquisita que acabou virando um design clássico, mas ela é desse jeito porque não deu tempo de acabar de fato a capa. Nas gravações do Awake, o pessoal da banda comenta que o Kevin Moore andava com uma revista. E essa revista tinha um anúncio com uma modelo usando uma roupa bastante azul assim, né? Um azul cor de espaço. E o Kevin Moore ficou absolutamente apaixonado por essa modelo, mas ele não tinha qualquer intenção de encontrar com ela, porque ele acreditava que no momento em que ele encontrasse, ele veria que a pessoa que ele tinha na mente dele não era a pessoa de verdade e aquele encanto ia se perder. Então era uma paixão impossível de se concretizar porque aquela pessoa que ele gostava tanto existia só na cabeça dele. Coincidência ou não, no disco Awake tem uma música chamada Erotomania, que inclusive foi uma das primeiras do Dream Theater que eu aprendi a tocar no baixo. E esse nome Erotomania é sobre um distúrbio um pouco diferente dessa coisa do Kevin Moore, mas parecido na minha opinião, de que a pessoa acredita que algum famoso ou alguém numa posição social superior é secretamente apaixonado por ela, e aí tem toda uma loucura aí de a pessoa achar que se comunica secretamente com essa pessoa, enfim. Eu não acho que isso foi uma mensagem para o Kevin Moore de maneira alguma, mas o que eu quero dizer aqui é que esse era um tema de paixões diferentes e tal, esse era um tema que estava ali nas gravações de qualquer forma. Acontece que o Kevin Moore compôs essa música Space Divest, que é uma balada super melancólica, e existe uma gravação do piano dele, do teclado, com a voz dele também,
No final, no disco, acabou indo a versão com a banda completa e os vocais do James Labrie, mas é possível você encontrar na internet as versões com o vocal do Kevin Moore. E a letra fala sobre essa paixão impossível de ser correspondida e os efeitos que isso causa na mente, no coração. E fato é que logo depois de gravar essa música, antes do disco ser finalizado, o Kevin optou por sair da banda e perdeu o contato com todo mundo. Ainda sobre essa música, o Kevin Moore chegou a dar uma entrevista em que ele comentou o seguinte: eu estava olhando num catálogo de roupas e vi uma imagem de uma garota modelando numa peça de roupa, né, uma cor de espaço. Então eu me apaixonei por ela. E por algum motivo estranho, no minuto em que eu percebi isso, eu estava obcecado por ela. E eu estava meio, por que eu estou fazendo isso? E eu percebi que eu estava fazendo isso muito ultimamente. Eu acho que a principal razão que eu fiz isso é porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento onde eu fui despejado, fui largado basicamente. Então eu acho que foi uma situação em que eu não tinha terminado de me doar o tanto que eu estava pronto para me doar. Então eu estava meio que por aí, você sabe, só mirando em direções diferentes. Foi um caso total de projeção. E essa música é meio que eu tentando organizar as ideias e admitindo que eu tô perdido. Então é um tipo de música bem obscuro, mas foi muito catártico fazer isso ao mesmo tempo. Se a gente for analisar um pouquinho o que essa letra diz, dá para perceber muita coisa sobre o que se passava na cabeça dele. Eu vi o futuro vestido como uma estranha, amor em uma roupa cor de espaço. O amor é um ato de sangue e eu tô sangrando uma piscina em formato de coração, uma bonita projeção no reflexo, sempre o pior jeito de começar. E aí na letra entram algumas falas de filmes, como tinha muito nessa época da banda, e é algo que eu acho fenomenal, e essas falas dizem o seguinte: ele é o tipo de pessoa que não consegue conhecer qualquer pessoa intimamente, ainda mais uma mulher. Ele não sabe o que uma mulher é. Ele quer você como uma posse, algo para olhar como uma pintura ou uma caixa de marfim, algo para possuir e para mostrar apenas. Ele não quer que você seja real, ou que você pense, ou que você viva. Ele não te ama, mas eu te amo. Eu quero que você tenha os seus próprios pensamentos e ideias e sentimentos, mesmo quando eu seguro você nos meus braços. Essa é a nossa última chance. E aí a letra continua falando sobre esse sentimento em relação a essa modelo. Eu encontrei uma garota e eu acho que as coisas podem dar certo entre a gente enquanto ela permanecer na página. Não é assim que eu quero que isso termine e eu nunca mais vou me abrir novamente. Uma pessoa, ela não é só uma imagem, ela pensa, ela tem as opiniões dela que normalmente vão divergir da gente, e aí as coisas são mais difíceis do que só alguém que faz o que você quer e que segue só o que está na tua imaginação. Tem mais um trecho de uma fala de filme aqui que é muito importante para essa letra. Algumas pessoas já deram conselhos antes sobre aceitar os fatos, sobre encarar a realidade. E isso é, sem sombra de dúvida, o maior desafio de todos. Mas ele vai ter que encarar isso. Você vai ter que tentar, ele vai ter que tentar encontrar algum tipo de ajuda. Eu quero dizer, ninguém pode dizer que sabe como ele se sente. E tem até alguns trechos que falam sobre uma espécie de briga em casa, algo do tipo, como por exemplo, eu acordo junto com o sol. Você tem o seu próprio quarto para dormir e eu não me importo com o que você faz. Eu não me importo quando a porta é trancada. A porta é trancada às 9 da noite e se você não estiver nessa casa às 9 da noite, então é melhor você encontrar algum outro lugar para dormir. Você não vai ser um fardo nessa casa. O jantar está pronto.
Eu não tenho informações sobre como era a relação do Kevin Moore com a família dele, mas eu acho muito curioso que esse trecho esteja aqui e muito próximo do final da música, onde aí sim o vocal volta a cantar essa letra aqui. Não tem ninguém para tomar minha culpa, mesmo se quisesse. Não tem ninguém para me manter são e acontece o mesmo com você. Não tem nenhum lugar para onde eu possa traçar um objetivo, então eu estou em todos os lugares. Nunca mais chegue perto de mim. Você realmente acha que eu preciso de você? E eu nunca mais vou estar aberto, nunca mais vou estar aberto outra vez. E eu vou sorrir e eu vou aprender a fingir e eu nunca mais vou estar aberto novamente. E eu não tenho mais nenhum sonho para defender e eu nunca mais vou estar aberto novamente. Depois que o Kevin Moore saiu, a banda decidiu que nunca mais ia tocar essa música ao vivo, porque eles consideravam que não era exatamente uma música da banda, era uma música dele. Eles chegaram a tocar ao vivo essa música décadas depois, mas enfim. Eu quero falar sobre o que aconteceu com o Kevin Moore depois da saída dele do Dream Theater. Logo depois que ele saiu, ele acabou se mudando para o estado do Novo México e ali ele começou um projeto chamado Chroma Key. Alguns anos depois ele foi convidado a entrar numa banda chamada OSI, né? OSI, eu não sei como se pronuncia. Curiosidade, junto com o baterista Mike Portnoy, que também era seu companheiro no DT. E conforme os anos foram passando, a gente percebe que ele ia se afastando aos pouquinhos da música. Mesmo assim, ele chegou a compor algumas trilhas de filmes e ele chegou até a participar numa música em um CD do baterista Aquiles Priester, que era da banda brasileira Angra. E inclusive eu descobri isso produzindo esse vídeo aqui, não sabia que ele tinha tocado junto com Aquiles não. E a informação mais recente que a gente tem sobre o Kevin Moore é que ele de fato se afastou da música e começou a estudar medicina e desde 2020 ele trabalha como psiquiatra em um hospital lá nos Estados Unidos. Eu acho muito interessante que ele tenha escolhido esse caminho da psiquiatria, uma vez que ele mesmo perceptivelmente aqui sofreu bastante com esse tipo de coisa, né? Fico contente que as coisas tenham dado certo para ele e que ele tenha conseguido um rumo diferente na vida. O Dream Theater, por outro lado, a carreira seguiu e até hoje eles são uma das bandas mais importantes do rock, do metal progressivo, que influenciaram uma cacetada de outras bandas. Mas é muito interessante a gente notar esse tipo de coisa. O sucesso significa coisas diferentes. Claro que é muito legal você estar numa banda e conhecer o mundo inteiro através da sua música, mas nem sempre você dá um passo para trás quer dizer que você está jogando o seu futuro fora. Nem sempre você sair de algo que as pessoas consideram que é a grande chance da sua vida quer dizer que a sua vida acabou ali. Não. Sempre tem uma chance de você construir algo especial, porque afinal de contas o sucesso é um conceito muito, muito particular, muito pessoal. O que é sucesso para mim pode não ser para você e vice-versa, mas o importante é a gente sempre buscar isso, independente das situações, de como for, de quem tá junto, quem não tá. Enquanto a gente tiver essa vontade de seguir em frente, de construir o nosso sucesso pessoal, a vida sempre vai valer a pena. Eu sou o Rafa e foi um prazer dividir mais essa história com você. Aqui no canal eu te conto as histórias por trás de músicas, de jogos, de livros. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, só deixa o seu like aqui para ajudar a gente e eu vejo você na próxima. Um beijo no seu coração.